Ieba, a gente está discutindo um pouco aqui sobre a cronoamperometria, tá? Aspectos básicos da cronoamperometria. A gente está percebendo que é uma técnica bem interessante, porque ela permite eu fazer uma sintonia fina, se eu quero se eu quero produtos ou se eu quero reagentes, se eu quero material reduzido ou material oxidado, ou vice-versa, dependendo da situação. Se aplicar potencial positivo e potencial negativo no eletrodo também tem isso, né? Mas o que importa é que você consegue selecionar essas espécies, tá bem? E tem uma coisa bem interessante, eu não sei se eu vou ter espaço para colocar aqui, mas eu espero que eu tenha espaço, que ocorre quando você, vamos colocar lá, você estava com potencial zero, como a gente tinha mencionado, tá? Aí você vai para um potencial positivo e você filtrou essa espécie, que aqui no caso a gente filtrou para a espécie baseada na corrente anódica, a espécie, deixa eu colocar com outra cor aqui para chamar a atenção, tá? Você filtrou essa espécie aqui. Ou seja, você permitiu uma depressão próximo da área do eletrodo, de uma outra espécie, certo? Você filtrou uma determinada espécie, quer dizer, a espécie que se difundiu ali num estado reduzido, se tornou oxidada por ser uma corrente anódica, ela acabou depletando a outra espécie. Isso tem um nome chamado de camada de depressão. Vou colocar o termo em inglês primeiro, tá? Depletion. Liar é mentiroso, né? Lawyer é advogado. Então, lawyer deve ser um intermediário de camada. Então, isso aqui é uma espécie de camada. Espécie não, né? É uma camada de depressão de Nernst. Tá? Camada de depressão de Nernst. Essa camada de depressão de Nernst, basicamente, se a gente for colocar o bichinho, né? Você coloca aqui uma distância do eletrodo, por exemplo, tá certo? Você coloca uma distância do eletrodo, digamos que aqui você tem um eixo de uma concentração da espécie reduzida, e aqui você observa o seguinte, deixa eu mudar de cor aqui, vou botar um azulzinho também. A gente observa o seguinte, que num determinado ponto aqui, eu posso ter um máximo próximo ao eletrodo de uma espécie que seria a espécie oxidada. Um máximo. À medida que eu me distancio, aqui, ó, à medida que eu me distancio da interface do eletrodo, essa espécie oxidada, ela está no bulk, que seria a espécie 3+, aqui, né? Oxidada está no bulk, está em 3+. À medida que ele vai se aproximando da interface eletrodo-solução, essa espécie vai sendo oxidada, portanto cai a sua concentração, aumentando a concentração, essa espécie vai sendo oxidada. Na verdade, acho que se a gente observar esse gráfico aqui, depois a gente tem que interpretar de outra forma, porque aqui eu tenho a espécie oxidada aqui que vai caindo à medida que eu me aproximo, exatamente, ó, aqui a espécie oxidada, em termos de concentrações, né, ela vai caindo à medida que eu aproximo do eletrodo, porque aí à medida que eu aproximo do eletrodo ele pode sofrer uma redução, tá? Se a gente colocar aqui simplesmente como um Czinho básico. Então essa é uma camada de depressão. Essa camada ela tem uma espessura. Tá? Essa espessura é representada por um símbolo, eu nunca sei fazer esse negócio direito, mas pede um delta, certo? E esse delta, ele tem uma relação matemática, dependendo obviamente da geometria do eletrodo, mas ele tem essa relação matemática aqui, tá certo? E ele tem uma medida em, normalmente, micrômetros, 10 micrômetros, 50 micrômetros. E essa camada de depressão ela é muito estudada em relação ao próprio área de superfície do eletrodo. E é uma função da área de superfície do eletrodo. Há que se tomar cuidado também com a área de superfície do eletrodo, porque, como a gente mencionou, a gente busca sempre uma área eletroquímica, preferencialmente, não uma área geométrica. Porque a área geométrica ela pode ser, por exemplo, imagina um eletrodo feito de pasta de carbono. Por mais que você faça o polimento bonitinho, se você colocar ali um microscópiozão qualquer, você vai ver que existem rugosidades variadas. Os autores até chamam de um padrão fractal, certo? Isso faz com que você tenha uma área eletroquímica maior do que a área geométrica calculada. E como se não bastasse, essa área
ela pode variar também em relação à própria geometria do eletrodo, que é algo que a gente vai comentar em seguida, certo? Então essa camada de depressão ela é importante, ela é calculada, muitas vezes ela é calculada quando você tem, e aí vem aquela história da parametrização, né? Você de posse do tempo do ensaio, os seus 50 microsegundos ou 1 milissegundo do ensaio em que ocorreu a cronoamperometria, né? E de posse do coeficiente de fusão da sua espécie química, que normalmente é tabelado, você consegue achar essa camada de depressão de inércia, consegue medir essa camada de depressão. Depressão não. Camada de depressão pode ser outra coisa. Vamos então passar agora, rapidamente também. Primeiro vamos salvar esse negócio aqui, né? Se não salvar esse negócio aqui, eu estou morto. Sim, quando eu faço o símbolo, ele não gosta quando faz o símbolo. Vou colocar um 2 aqui qualquer, que aí eu sei que ele vai aceitar. Aceitou. Vamos fazer o seguinte. Puxa agora, hein? Agora eu vou ficar brigando com esse negócio aqui direto? Acho que sim. Pronto, briguei. Ótimo. Então vamos para lá. Vamos abrir. Vamos abrir não, né? Vamos apagar a lousa. Cadê? Tá aqui, ó. Vamos apagar a lousa. Vamos discutir um pouquinho mais então sobre a cronoamperometria. Então essa aqui seria uma representação 2, né? Vamos colocar assim, cronoamperometria, medida cronoamperométrica. Medida cronoamperométrica. Medida cronoamperométrica. Nome meio feio, né? Também concordo, nome meio feio. Mas vamos lá. A medida cronoamperométrica ela está relacionada basicamente ao que se chama de equação de Cottrell. Tá? Cottrell, Frederick Cottrell viveu razoavelmente bem, faleceu em 1948. Em 1902 ele postulou isso. Esse cara é da Universidade de Leipzig. Tá? E ele postulou uma equação que tenta correlacionar aquela corrente limite, sabe aquela corrente limite? Vamos repetir aqui de novo. Aqui está certinho? Está certinho. Então você tem aqui o tempo, está medindo aqui uma determinada corrente. Opa, esse negócio tem que ficar reto, né? Sobe até um transiente, atinge uma corrente limite, aí você tem um decaimento. Tá? Então essa aqui vai ser uma corrente limite. Ele correlacionou essa corrente limite como sendo uma função matemática do número de elétrons, Faraday, área de superfície, concentração, meio chatinho, né? E raiz de coeficiente de difusão sobre IVST. Dependendo do livro que você pega, essa equação pode mudar ligeiramente, mas com o mesmo significado, só um rearranjo da equação. Essa equação de Cottrell, ela é feita baseada em uma área de superfície para um eletrodo planar, tá? Eletrodo de disco planar. Por quê? Porque dependendo da geometria desse eletrodo, ele pode mudar um pouco. Tá? Então, por exemplo, uma área de um eletrodo de disco planar, ele possui... a gente está falando que a área vai ser igual a πr2, concorda? Ou seja, a área de superfície somente de uma circunferência, porque trata-se de um disco. Mas isso seria diferente, por exemplo, se você tiver um eletrodo cilíndrico. Certo? Porque daí um eletrodo cilíndrico terá como área não apenas a circunferência, mas a espessura dele também. E nesse sentido, você vai somar essa área à altura, certo? A altura desse cilindro. Então, consequentemente, isso muda também algumas características da própria expressão que é colocada aqui como a expressão de Cottrell. Mas veja que interessante essa expressão, né? Essa expressão está dizendo para a gente, tem algumas informações aqui. Primeiro que na prática, essa expressão nos permite calcular. Vou colocar aqui.
permite o cálculo, permite a determinação ou o cálculo do número de elétrons, tá? Poderia usar para isso. Isso é um experimento muito rápido, porque são milissegundos de experimento, às vezes menos, um pouco mais também, 2 segundos, 3 segundos. Constante de Faraday, nem vou colocar aqui, ela já está aqui, a área do eletrodo já está aqui, ela pode determinar uma determinada concentração da espécie. E o interessante é que essa concentração é a concentração do bulk, tá? A concentração do seio de solução. Não é a concentração da espécie na interface eletrodo-solução, e sim a concentração da espécie química que eu desejo. Ela também me permite determinar, por exemplo, o coeficiente de fusão, cuja unidade é centímetro quadrado por segundo. Por que a unidade é centímetro quadrado por segundo? Porque, na verdade, essa equação de Cottrell ela é derivada ou deduzida a partir do formalismo da segunda lei de Fick. Tá? Aliás, a eletroquímica toda, a voltametria e os processos voltamétricos, eles trabalham muito com as condições de contorno, de boundary, né, boundary conditions, e a aplicação de equações diferenciais em relações dessa natureza. Por exemplo, não sei se seria variação de concentração. Variação de concentração, por exemplo, é distância? Acho que é distância. Agora fiquei na dúvida aqui, deixa eu ver minha cola aqui. Não, é no tempo. Variação de concentração no tempo. Quase que eu errei, tá vendo? Como sendo igual ao coeficiente de fusão pela variação do quadrado da concentração sobre o del da distância. Tá certo? Essa seria a segunda lei de Fick. Então você tem um termo quadrático, e esse termo quadrático acaba atribuindo a área quadrada aqui também, para essas instâncias. Tá certo? Pois bem, então na prática, fundamentalmente, a cronometrometria me permite a parametrização desses valores. Mas também me permite, na prática, fazer uma outra coisa, um teste difusional. Um teste difusional. Por que me permite fazer um teste difusional? Porque a premissa é que eu tenho espécies que venham ao eletrodo espontaneamente, por difusão. Que não haja migração, que não haja convecção, por exemplo, envolvida, tá certo? E teste, inclusive, em relação à corrente faradaica, porque se a gente observar, como eu tenho só uma espécie química, ela é eletromodificada na interface, eu tenho essa espécie de sintonia fina no procedimento, eu reduzo alguns dos efeitos ligados ao rearranjo da atmosfera iônica da dupla camada. Isso é interessante porque você privilegia a corrente faradaica em relação à não faradaica, que não quer dizer que ela não ocorra. Nesse sentido, esse teste difusional ele pode ser colocado da seguinte forma. Se você observar o gráfico, tá? Se você observar esse gráfico aqui, ó, você tem uma corrente limite, você tem número de elétrons, então o número de elétrons, digamos que você já saiba, né? Vamos colocar aqui até de outro jeito, em uma outra cor. Se você sabe o número de elétrons, você sabe a área do seu eletrodo, você sabe a concentração da espécie química, que é aquela que você acabou de preparar em solução na bancada, é o do bulk, né? Se você tem o coeficiente de fusão dela tabelado, sabe por algum outro, qual que são os parâmetros que a gente tem aqui? A gente acaba tendo uma corrente como variável independente e a gente acaba tendo um tempo como uma variável independente. Só que esse tempo é um tempo em raiz, então na verdade a gente observa que você pode fazer um teste no qual eu observo a corrente limite em um determinado intervalo de tempo. Isso nos mostra que essa corrente limite ela é proporcional, proporcional a esse tempo experimental. E ao fazer isso, eu obtenho, vamos mudar de corzinha, ao fazer isso, eu obtenho como resposta, num processo difusional, uma linha reta. Então isso aqui implica que eu tenho um processo difusional do analito. E nenhum outro fenômeno pode estar ocorrendo. Se por acaso eu tiver, aí vou mudar de cor, se por acaso eu tiver algo que começa aqui na origem, mas ele sofre uma determinada curvatura,
Isso pode ser um indicativo de um fenômeno de adsorção da espécie química, tá certo? Não só de adsorção, thin layer, camadas finas também, vou colocar o termo em português, ou de camadas finas. Isso também pode ser um indicativo de convecção. Um processo de convecção, quer dizer, o fluxo laminar ou não, newtoniano ou não, dentro do sistema que eu estou trabalhando, tá certo? E quando, vamos colocar uma outra cor aqui, estava em verde, tá? Quando ele não começa, por exemplo, aqui no zero, ele começa num outro ponto qualquer, ou seja, existe uma determinada corrente residual aqui, isso aqui é um indicativo de corrente não faradaica. Não faradaica, tá? Então você vê que você tem um teste qualitativo, um teste difusional, além da possibilidade de você quantificar esses parâmetros. Tá bem? Já deu quase mais de 15 minutos. Beleza. Vamos comentar agora rapidamente, tá certo? Do ponto de vista experimental, o experimento, uma diferença que a gente tem aqui na chamada voltametria, cronoamperometria. Amperometria. Eu não sei se é de potencial, de potencial simples, de potencial simples e duplo. Potencial duplo, por exemplo. Tá? Aí tem um termo bonito, Double Potential Chronoamperometry. Vamos até colocar aqui esse bichinho, Double Potential. Aí acaba sendo uma outra técnica, né? Potential Chronoamperometry. Interessante na eletroquímica, na eletroanálise, que você basicamente trabalha com corrente, você trabalha com potencial e você trabalha com resistência. Você trabalha com a lei de Ohm. Mas você também trabalha com impedância. Então, se você misturar esses três parâmetros, tanto para a corrente contínua quanto para a corrente alternada, tem trocentas técnicas diferentes. Técnicas de varredura, técnicas de aplicação de potencial, em corrente contínua e corrente alternada. Por exemplo, espectroscopia de impedância, você tem a corrente alternada. Você tem voltametria em corrente alternada também. Nossa, tem um monte, stripping, por aí vai. Mas vamos, pelo adiantado aqui da hora do vídeo, vamos nos ater ao seguinte. A gente tinha mencionado que você pode ter, ao longo do tempo, uma aplicação de um potencial tal que ele sai de um determinado ponto e vai para outro ponto. Então, esse aqui seria uma aplicação de um potencial simples. Isso é um pouco diferente quando eu pego no meu experimento de cronoamperometria e aplico um determinado potencial aqui, sobe, vem aqui em cima, e depois eu aplico um segundo potencial aqui, ó, tá certo? Eu aplico um segundo potencial aqui. Ao aplicar esse segundo potencial, eu tenho um potencial aqui 1, e aqui eu tenho um potencial 2. Então, é como se eu estou no potencial 1, aí eu aplico o potencial 2, depois eu aplico novamente e vou para o potencial 1 novamente, tá certo? Isso gera, fundamentalmente, esse tipo de perfil, ele gera, numa observação de corrente no tempo, algo ligeiramente diferente, algo que vem aqui assim, aí ele sobe, aí ele vem para cá, cai, ou seja, bem parecido com um potencial simples, só que depois ele vem para cá e cai, tá certo? Aí você tem, vamos dizer assim, duas espécies químicas, né? Por exemplo, essa espécie química aqui, ela pode ganhar um elétron e se transformar nessa espécie negativa. E essa espécie negativa aqui, ela pode perder um elétron e se transformar na espécie original. Curioso, né? E esse tipo de situação pode, inclusive, ser desenvolvido baseado numa relação clássica de Faraday, né? Em que você tem Q como sendo igual a I, a relação de corrente, né? IF número de moles, IF mols. Estou esquecendo alguma coisa aqui, mas tudo bem.
Você pode, em vez de medir a corrente, você mede a carga no tempo. Então, você, numa medida de carga do tempo, você vai ter um primeiro movimento de carga aqui, devido ao primeiro potencial aplicado, e depois, primeiro conjunto de potencial aplicado, e depois um outro aqui. E essa é uma técnica chamada de cronocolometria, tá certo? Cronocolometria, porque aí eu estou acompanhando no tempo, se parece potencial, não é potencial, é tempo. Eu estou acompanhando no tempo a geração de carga que é formada próxima à interface eletrodo-solução quando eu aplico um potencial duplo, né, um double potential, dentro de um instrumento de cronoamperometria. Tá certo? Bom, é mais ou menos isso que eu tinha para colocar para vocês, tá, sobre os ensaios de cronoamperometria, e depois a gente faz uns exercícios.